Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos, este é o canal Está Escrito. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos e exposição no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 24 que a gente estamos expondo. E essa é a terceira parte da nossa série de estudo nessas passagens. E neste vídeo nós vamos estudar os 3 últimos versículos dessa sequência que nós estamos fazendo, os versículos mais conhecidos, acredito, deste capítulo que nós estamos estudando, que é a parte que Jesus chama a todos a vir, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, neste vídeo nós vamos estudar dentro do contexto de todas aquelas coisas que a gente já falamos a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Se este conteúdo é do teu interesse, se você gosta de estudar a respeito da doutrina da soberania de Deus e responsabilidade humana, já curte esse vídeo, já comente, compartilhe, se inscreva no canal e nós iremos conversar a respeito disso logo depois da vinheta. Fala aí pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nos dois últimos vídeos nós falamos um pouco da primeira parte, onde Jesus traz várias declarações e julgamentos a respeito das cidades impenitentes, falando ali sobre as cidades de Corazim e Betsaida, que são cidades das regiões da Judéia, assim também como Cafarnaum, e fazendo comparações entre a severidade do juízo de Deus a respeito dessas cidades com a comparação sobre as cidades gentílicas como Tiro e Sidom ou a cidade de Sodoma lá do Antigo Testamento. E ali nós vemos claramente o Senhor Jesus responsabilizando todas aquelas pessoas pelo fato de não crerem na palavra de Deus, de não se arrependerem dos seus pecados, de não darem ouvidos à mensagem do Evangelho. Então Jesus trazendo julgamento, trazendo várias declarações a respeito daquelas pessoas por não se render ao Evangelho. E logo na sequência nós vemos ali Jesus orando a Deus Pai, louvando, bendizendo e engrandecendo ao nosso Deus por sua soberania e vontade de se revelar a uns e não se revelar a outros. No fato de Deus se manifestar a uns e não se manifestar a outros. Nós vemos ali claramente Deus Filho, nosso Senhor Jesus, exaltando ao Deus Pai exatamente por sua vontade, por sua soberania. Aí nós vemos aí meio que esse conflito para muitas pessoas em relação da soberania de Deus em relação à responsabilidade humana, porque aí entra essa meio que contradição. Como é que Deus, que é soberano, é Deus quem se revela, é Deus que convence, é Deus que dá a fé, é Deus quem chama, é Deus que transforma o homem, e como ainda mesmo assim Deus pode condenar, julgar e responsabilizar o homem por não atender nenhuma dessas coisas, nenhum desses chamados, nenhum desses pedidos, nenhuma dessas ordenanças, sendo que o homem é totalmente incapaz de responder. E nós falamos muito sobre isso nos 2 últimos vídeos. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda tem questionamentos, sabemos que o tempo aqui é bem limitado,
porque é um assunto bem extenso. Se a gente fosse se aprofundar bastante nesse tema, exigiria bastante tempo para a gente expor bem detalhadamente, bem claramente. Mas se você ainda tem dúvida a respeito do assunto, já comente aqui, deixe suas dúvidas nos comentários e nós faremos outros vídeos para deixar mais claro a respeito deste assunto. E hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência de versículos que nós estamos vendo. Logo depois da oração de Jesus vem o chamado. Agora Jesus chama, e aí por isso que eu achei bem interessante trazer, expor essa sequência de versículos, porque no começo Jesus vai e impetra juízo, declara juízo e condenações sobre aquelas pessoas que não creram. Logo depois ele ora a Deus Pai por sua soberania, dizendo que ninguém pode conhecer o Pai senão se o Filho o revelar, ou assim vice-versa, ou ninguém pode conhecer o Filho se o Pai assim também não revelar, que é Deus quem se revela, que se manifesta para uns ou para outros. Nós vemos isso Jesus falando na sua oração, e logo depois Jesus vem e faz um convite aberto para todos, para vir, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vir a Ele e tomar dele seu jugo, aprender dele, que é humilde. Então a gente vê, para muita gente cria uma certa barreira nessas afirmações, mas como assim? Cria um bloqueio, cria uma trava. Mas como uma coisa pode estar ligada com a outra? Como que uma coisa pode ser verdade e a outra ser verdade? Como que Deus me julga, sendo que é Ele que tem que se revela a mim, se é Ele que tem que se manifestar a mim, se é Ele que tem que me dar condições para mim? E como é que depois Ele faz convite a mim, sendo que eu sou totalmente incapaz de responder cada um desses convites? Se eu dependo da graça, se eu dependo dele abrir os meus olhos para eu enxergar, se eu dependo dele abrir os meus ouvidos para ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Para muita gente isso é muito complicado de entender, e não é fácil mesmo. É somente pela graça de Deus e pelo Santo Espírito de Deus que nós conseguimos compreender melhor essas doutrinas, conseguimos entender e encaixar essas duas verdades na palavra de Deus. Então, se não for Deus nos dando iluminação, compreensão, entendimento da sua palavra, nenhum de nós iríamos compreender e assimilar. Seria realmente um absurdo tudo isso, seria loucura, como Paulo diz, né? O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, e é realmente loucura, é loucura mesmo. Se não for o Senhor para nos revelar da sua sabedoria, nenhum de nós iríamos compreender perfeitamente tudo aquilo que nos ensina na sua palavra. E vamos ler o texto para a gente entender melhor aquilo que Jesus nos diz logo depois da sua oração ao Pai. O texto bem conhecido, é bem falado, bastante gente conhece essa passagem, mas acredito que bastante gente não entende perfeitamente o que Jesus quer dizer nesses versículos, né? Então leiamos o texto em Mateus 11, a partir do versículo 28 em diante, e assim diz a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui fecha essa sequência de versículos ao qual nós estamos expondo e estudando aqui para vocês. Jesus termina exatamente dessa forma, fazendo um convite a todos a vir. Ele chama: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu encontrarei descanso para as vossas almas.
Então, e aí você pode estar se perguntando, né? Como que eu posso agora atender se eu não tenho o meu livre-arbítrio, se eu não tenho vontade, se o desejo de ir a Cristo não está em mim, se eu não tenho a capacidade de atender o chamado de Jesus Cristo, se eu sou totalmente pecador, se eu estou morto nos meus delitos e pecados, como é que Jesus faz um convite para todos vir, sabendo que nem todos irão vir a Ele? Então as pessoas muitas vezes não entendem, e aí por isso que é necessário nós nos atentarmos ao contexto que foi falado antes. Jesus responsabiliza, como nós já recapitulamos aqui do que falamos nos 2 vídeos anteriores, Jesus responsabiliza o homem, e o homem é totalmente responsável, como nós já falamos aqui, sobre tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. O homem é totalmente responsável das suas atitudes, das suas ações, seu modo de falar, pensar, agir. O homem é totalmente responsável por todos os seus atos, e ele será julgado e condenado por cada um dos seus atos. O homem é totalmente responsável. Mas ao mesmo tempo que Deus também é soberano, e Deus se revela e se manifesta a quem Ele quiser. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele derrama da sua graça a quem Ele quiser. Então é Deus quem concede graça, é Deus quem concede a fé, é Deus quem atrai, é Deus quem abre os olhos, Deus quem salva, é Deus que purifica, transforma, regenera, é Deus que dá o entendimento, a compreensão, é Deus que convence. Tudo parte de Deus, não de nós. E quando nós não atendemos esses mandamentos do Senhor, nós somos responsáveis da mesma forma. E Jesus, na sua oração, como nós já falamos, ele fala: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E é exatamente para essas pessoas que nós falamos da última vez, a quem Jesus capacitou, a quem Jesus chamou, a quem Jesus o atraiu. E dentro de toda a humanidade existe o povo eleito de Deus, existe o povo escolhido de Deus. Deus escolheu pessoas, Deus escolheu um povo para si antes mesmo da fundação do mundo. E esse convite que Ele agora está fazendo é exatamente para essas pessoas que serão capacitadas por meio do seu Espírito. Ele que irá se revelar a essas pessoas, Ele que irá revelar o Pai a essas pessoas, como Ele mesmo disse, que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, a todos quantos o Senhor Jesus quis se revelar, concedeu fé, concedeu graça, concedeu do seu Espírito, deu o entendimento e a capacidade para essas pessoas ouvir a voz de Deus, atender o chamado do Evangelho. A essas pessoas agora Ele está chamando a todos: vinde a mim todos. Quando Jesus diz aqui: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, Ele não está falando de toda e qualquer pessoa, mas Ele está chamando todos quantos Ele derramou da sua graça, e todos quanto Ele escolheu, todos quanto Ele elegeu, todos quantos Ele predestinou, todos quantos Ele concedeu graça e fé. Todas essas pessoas irão ouvir da sua voz, irão atender. Por isso que há um mandamento do Senhor para ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque é por meio da pregação do Evangelho, que é a voz do pastor, quando nós estamos pregando o Evangelho, é a voz do bom pastor do nosso Senhor Jesus Cristo, proclamada a toda criatura, mas somente aqueles que são realmente as suas ovelhas, o seu rebanho, somente aqueles a quem Ele concedeu fé e graça, irão ouvir a sua voz e irão atender este chamado. Somente essas pessoas que efetivamente
irão atender. Ele chama, faz o convite a todos, mas somente eficazmente, somente aquelas pessoas a quem ele revelou o Pai, a quem ele fez ser conhecido do Pai, somente essas pessoas vão atender esse chamado. Somente elas. É por isso que João, no Evangelho de João, capítulo 10, João traz a figura do bom pastor, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta por onde as minhas ovelhas entram e encontram pastagens. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz e me seguem. Essas são as minhas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas, assim também como as suas ovelhas o conhecem, ouve a sua voz e segue. Jesus vai usar essa figura que o mercenário, o salteador, chama as ovelhas, mas elas não o atendem, porque elas não conhecem a voz do mercenário. Mas quando o seu pastor chama, todas as suas ovelhas vêm e o seguem. Todo o seu rebanho vem, ouve a voz do bom pastor e vai seguindo o seu bom pastor. Então, a proclamação do Evangelho é o chamado de Deus, é o convite de Deus, como nós estamos vendo aqui: vinde a mim. Jesus está trazendo a alusão à pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, o convite da graça de Deus está sendo feito. E todas aquelas pessoas que receberam dessa graça, todas aquelas pessoas que foram iluminadas, todas aquelas pessoas que foram alcançadas, todas aquelas pessoas que foram manifestado o amor de Deus, todas essas pessoas vão atender e vão vir todos que estáis cansados e oprimidos. Então é bem claro e objetivo essa figura de Jesus chamar as pessoas. E Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Todas essas pessoas, todos os eleitos, todos os escolhidos de Deus irão ouvir a voz de Deus, irão seguir a Deus, irão aprender de Deus, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus irão obedecer à voz de Deus, irão fazer segundo a vontade de Deus, irão seguir o exemplo de Jesus. E é aí que se encontra a evidência da salvação. É aí que você consegue discernir o joio do trigo. O trigo vai obedecer a tudo aquilo que o Senhor diz e vai dar frutos, enquanto o joio é seco, não tem frutos. Jesus mesmo diz: pelos seus frutos os conhecereis. E essa é a pergunta que a maioria das pessoas: como é que eu vou saber quem é salvo? Como a gente pode saber quem é salvo e quem não é salvo? Pelos seus frutos, pelas suas obras, pela sua forma de viver, pela sua forma de agir, pensar, andar. É por essa forma que nós vamos reconhecer. E se você ouviu o chamado de Jesus, se você realmente foi alcançado pela graça, você aprendeu de Jesus e começou a seguir a Jesus segundo tudo aquilo que você aprendeu, a sua humildade, a sua mansidão, você vai evidenciar a sua salvação em Jesus Cristo. Aprender de mim e Deus irá encontrar descanso para as nossas almas. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim. Então, Jesus, o jugo do mandamento, da justiça, das leis, que era colocado sobre as pessoas pelos escribas e os fariseus. O jugo da justiça própria. Ninguém consegue cumprir a lei, que nem eu já falei no vídeo anterior. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ninguém consegue cumprir nenhum dos mandamentos. E aí Jesus está dizendo que para nós é um jugo muito grande. Nenhum de nós conseguimos alcançar a salvação pelo esse jugo dos mandamentos, da lei, da justiça.
Nenhum de nós consegue. E aí Jesus diz: tomai de mim, porque o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é um jugo de graça. Eu cumpri a lei, eu obedeci tudo aquilo, eu fiz tudo aquilo que estava determinado na lei de Deus. Eu morri sendo justo, santo e cumprindo cada um dos mandamentos. E agora eu concedo o meu jugo a vocês, que é leve, que é a minha graça, que é o meu amor, que é a minha bondade, a minha misericórdia. É isso que Jesus oferece para todas as pessoas que ouviram a voz de Deus e atenderam segundo a sua bondade, misericórdia e graça. Ele fala: o meu jugo é leve, eu já não preciso mais ficar me martirizando para cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu a lei por mim. Agora o jugo dele é suave, é somente eu tenho que crer. Eu só tenho que crer no Evangelho, só tenho que somente crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Só preciso crer no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus. É bem mais suave do que cumprir toda a lei de Deus para ser salvo. Então é nesse sentido que Jesus diz que tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí por isso que ele vai dizer lá no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao contrário do jugo da lei, que vocês não conseguem cumprir, que vocês não conseguem obedecer toda a lei de Deus. Ao contrário de vocês tentar ser salvo e ser justificado por meio da lei, que é impossível para vocês, tome sobre vós o meu jugo da graça. O jugo que é leve, que é suave. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É um jugo de graça, de amor, de perdão, de salvação, de misericórdia. É um jugo de infinita bondade, um jugo de tamanha salvação, tão grande salvação, um amor tão grande que nos constrange, como Paulo diz, o amor de Deus nos constrange, já que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Deus nos constrange. Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É isso que Ele está nos ensinando. E isso é grandioso, é maravilhoso. Porque quando você entende da sua incapacidade, que se você só consegue fazer algo porque o próprio Deus te concedeu essa condição, isso é maravilhoso, porque dentre tantas pessoas o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor resolveu derramar graça, o Senhor resolveu iluminar a sua mente, o seu coração. O Senhor resolveu te salvar, te transformar, usar de bondade, de misericórdia. O Senhor resolveu te chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi o Senhor que foi até você, foi o Senhor que te atraiu, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que primeiro resolveu te amar. Foi Ele, não foi você. E isso que dá mais graça, mais glória, mais louvor, mais adoração a Deus. Porque se fosse partir de nós, onde estaria toda a glória de Deus? Onde estaria toda a glória? Se fosse simplesmente depender de nós mesmos, não onde estaria a graça, não onde estaria a bondade, não onde estaria o amor, a misericórdia, não onde estaria, não teríamos nada disso. Mas quando é o Senhor que dentre uma humanidade caída, depravada, merecedores da ira, do inferno, da condenação eterna, Jesus resolve usar de bondade e graça para um grupo de pessoas, para um povo que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele amou antes da fundação do mundo, que Ele elegeu, predestinou, que Ele derramou do seu sangue precioso para redimir, perdoar, transformar, salvar.
este povo, aí está toda a glória e graça, aí está a obra redentora de Jesus Cristo, é aí que está a glória de Deus, é isso que vai dar louvor e adoração a Deus, quando nós entendemos a soberania de Deus em todas essas coisas, que tudo partiu dele, tudo se iniciou nele e vai terminar nele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a razão de todas as coisas é Cristo. Cristo, ele é o motivo de todas as coisas e ele resolveu simplesmente me amar, homem falho, pecador, depravado, caído, merecedor da sua ira, blasfemo, miserável, mas ele usou de graça e de misericórdia para conosco. É isso que nós devemos entender. Ao contrário de nos arrogar e termos uma atitude arrogante, ignorante, ao invés de nós nos irarmos contra Deus, que é a atitude muitas vezes de muitas pessoas quando não entende nada disso, pelo contrário, é motivo de louvor. Jesus fez isso na sua oração. Bendito seja, ó Deus e Pai, bendito seja o Senhor por sua bondade, bendita seja o Senhor pela sua soberania, pela sua vontade, porque o Senhor assim o quis. Aprove o Senhor se manifestar a uns e não a outros. Foi da tua vontade, foi do teu querer, é da tua soberania. O Senhor assim quis e assim foi feito. Motivo de louvor e glória, a soberania de Deus. Deus ser soberano. Por isso que Paulo não se aguenta e louva a Deus por isso. Quando ele entende como é que Deus, tamanha sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo começou a como é que Deus, sendo santo, justo, bom, perfeito, continuou sendo soberano e mesmo assim o homem totalmente responsável pelos seus atos e pelas suas obras, por tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Por tudo isso, quem deu primeiro a ele? Quem primeiro pôde dar a ele para que ele venha a retribuir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quem pode sondar os pensamentos de Deus, os conhecimentos de Deus? Quem pode entender na plenitude a mente do Senhor? O Senhor está muito além de nós. Nós somos totalmente incapacitados de compreender a tamanha sabedoria e soberania de Deus. Devemos louvar, glorificar a Deus, pelo contrário de sermos alvos da graça desse Deus soberano e poderoso. De vez de nos irarmos, devemos nos alegrarmos e engrandecermos a esse Deus, se derramar e se humilhar perante este Deus. Essa deve ser a nossa atitude na soberania de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Espero que Deus tenha vos abençoado neste vídeo, nessa mensagem. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a respeito dessa relação da soberania e a responsabilidade humana. Que Deus vos abençoe. Comente neste vídeo, se ainda ficou dúvidas, comente, iremos tentar tirar todas as dúvidas possíveis. Compartilhe, se inscreva em nosso canal, ajuda-nos a divulgar o nosso canal ao máximo, a crescer aqui no YouTube. Que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo.